Oi, parceiro, tudo bem? Eu sou a Tami, eu faço parte do treinamento ao parceiro aqui no Urb, e nesse vídeo, ele é um pouco extenso, mas eu vou te ajudar a fazer todo o passo a passo, completinho, tintim por tintim, para que seu hotel possa refletir no nosso site e a gente possa consumir a sua disponibilidade, tá bom? Então eu vou te falar antes quais são todos os passos que você precisa seguir para que a gente consiga fazer isso, porque é além de carregar sua tarifa. O primeiro passo que você precisa fazer assim que você entrar na sua extranet é que você cadastre todas as suas informações básicas, todas as suas amenidades, e você vai fazer isso na opção de Minha Propriedade. Então você vai colocar o endereço, você vai colocar quais são as amenidades que tem no seu hotel. Depois de preencher isso, você vai para o segundo passo. E a gente vai cadastrar todos os quartos que tem na sua propriedade e que você deseja vender para a gente, que a gente possa consumir. E aí você vai colocar isso em tipos de quarto, também dentro de propriedades. Aqui em gestão de propriedade, a gente vai ter o tipo de quarto e você vai cadastrar os seus quartos, ok? Logo depois a gente tem um terceiro passo e você vai precisar cadastrar o seu e-mail para receber as notificações e você vai fazer isso em ações automáticas. No nosso quarto passo, você vai poder cadastrar todas as fotos que tem da sua propriedade, tanto dos quartos como da propriedade ou dos extras. E aí, no quinto passo, a gente vai cadastrar as suas políticas. E aí, as principais políticas, que você vai cadastrar são as suas políticas gerais, a política geral, normalmente é só uma que o hotel utiliza, e a política de cancelamento. Depois de cadastrar as suas políticas, você vai colocar as configurações do seu tarifário. Então, são mais as especificidades. Então, se é um tarifário net, você vai cadastrar também um tipo de disponibilidade. E aí, depois de fazer todos esses 6 passos, a gente vai passar para carregar as tarifas. Então, colocar o valor de cada quarto. Então, vamos comigo que eu vou te fazer esse passo a passo com você, beleza? Então, a gente começa indo aqui em gestão de propriedade, que vocês estão vendo na minha tela. A gente vem em minha propriedade. A gente espera um pouquinho para abrir. Abriu aqui, ele vai trazer primeiro algumas abas. E aí, dentro da configuração, você vai colocar o nome, qual é a rede, se fizer parte de rede, qual é o idioma base, o seu fuso horário, enfim, todas essas informações. Na aba seguinte, você vai colocar o endereço, e aí é importante que você preencha a latitude e a longitude, porque é onde vai refletir no mapa do nosso site. E aí você consegue buscar essa informação através do Google Maps, ok? Logo depois, a gente tem a aba de contatos, e essa é uma aba que precisa estar sempre atualizada, porque se a gente precisar entrar em contato, a gente precisa que esses números estejam atualizados, porque a gente pode entrar tanto pelo WhatsApp em contato, ou como por e-mail. E aí aqui ele tem tanto para reservas, quanto para diretor-geral. É importante que cadastre os dois para a gente ter mais opções para entrar em contato. E aí aqui a gente tem outras informações, que elas são basicamente o ano de construção, os horários de funcionamento das especificidades do hotel, e aqui você vai preencher quais são as amenidades. Na última aba é a aba de fotos. A gente não carrega fotos aqui, porque a gente tem um outro campo que é melhor para você carregar, que você consegue fazer isso de acordo com o quarto e os extras, mas a gente já vai ver lá para frente. Depois de você preencher todas essas abas, é extremamente importante que você se atente a apertar o botão superior, que vai estar escrito salvar ou confirmar. Às vezes também está dessa forma. Então, a gente vai salvar tudo isso aqui. Ele não salvou o meu porque eu não preenchi certinho. Então, tipo, a minha latitude, pessoa de contato, informações obrigatórias eu não preenchi. Mas quando você preencher tudo e salvar, ele vai estar ok. Então, depois da gente fazer esse passo a passo, a gente vai em tipos de quarto para poder cadastrar quais são os quartos que você tem disponível na sua propriedade para que o Urb consuma. E aí aqui a gente já tem um exemplo, mas eu vou criar um novo quarto com vocês para vocês verem como é que vão fazer esse passo a passo. E aí eu venho aqui em criar novo. Eu vou colocar qual é o nome desse meu quarto. Eu vou colocar standard, normal. Eu posso descrever o que tem nesse meu quarto ou não, preferência sua, esse não é um campo obrigatório. Você vai colocar a área do quarto, então o tamanho desse quarto, e aí aqui você vai colocar o limite de preço. Você vai colocar um valor mínimo e um valor máximo. Nesse campo, ele não ele é obrigatório, você precisa preencher essa informação, mas ele não vai deixar que quando você preencha lá na atualização de tarifa, quando você carregar o valor, ele não vai bloquear para que você cadastre. Ele só vai lançar um pop-up te informando que aquele valor está diferente do que você colocou como margem.
E aí é importante você cadastrar o valor pensando que a gente trabalha com a tarifa NET. Então, você vai colocar aqui o valor que você deseja receber e não com a margem do URB, ok? E aí aqui a gente tem os números de quarto, e aí é muito importante que nessa informação você preencha corretamente. Porque quando a gente coloca na configuração de tarifário, a gente coloca por apartamento. Então é a partir dessa informação daqui que a gente vai consumir a quantidade que você tem de acordo com como for entrando as reservas. Então, a quantidade desse tipo de quarto que você quiser disponibilizar para a gente, você vai colocar aqui, e aí pode ser diversos quartos que você tiver. E aí aqui nessa informação você vai colocar o máximo de passageiros, de PAX, o mínimo de adultos e o máximo de adultos. E aí aqui é importante você lembrar que no mínimo de adultos, se você colocar 2, ele só vai refletir, o seu hotel só vai refletir para se tiver 2 PAX. Uma pessoa só não pode ocupar um quarto duplo. Então, normalmente a gente abre essa opção aqui para que possa ter apenas um se pagar o preço do quarto duplo. Não teria problema. E aí a gente vai preencher essas informações e aí você vai entender se esse seu quarto, essa acomodação, ela aceita cama extra. Se aceitar, você vai checar aqui essa informação e se ela aceita crianças. E aí aqui você vai trazer a informação de qual é o máximo de crianças que você aceita e aí aqui você vai preencher tanto as crianças pagantes quanto desculpa. Aqui você vai preencher só o máximo de crianças pagantes e aqui você vai preencher o máximo de crianças grátis, que normalmente são as crianças que não ocupam o quarto, não precisam de cama. Normalmente elas dormem com os pais, que é a política de criança gratuita. Aqui na aba ao lado, a gente tem a opção de amenidades, que ele vem trazendo quais são as opções que esse tipo de acomodação que você está registrando, ele possui. Então, você tem menu de travesseiros, impressora, cofre, enfim, banheira. Você pode colocar todas essas opções aqui, você pode flegar o que essa acomodação que você está cadastrando tem disponível. A gente também tem a aba de fotos, mas como eu falei, a gente recomenda que você cadastre essas fotos aqui no outro campo. A gente também tem as configurações adicionais que você vai colocar o tipo de cama que tem, a vista, se tem alguma vista específica, e a categoria que essa acomodação que você está registrando possui. E aqui você vai salvar. Lembrando, sempre você precisa salvar as informações, ok? E aí aqui eu não vou conseguir salvar porque eu não preenchi todas as informações certinho. Mas depois que você fazer isso, ele vai aparecer aqui, que nem está aparecendo no nosso quarto 1, com todas essas informações. Ok? Após você cadastrar o tipo de quarto, o próximo passo que a gente vai fazer, que é o terceiro, é o cadastrar o seu e-mail em ações automáticas. Por que é importante que você cadastre o seu e-mail? Para que você consiga administrar a quantidade de reservas que está entrando, as reservas que foram alteradas, canceladas, porque assim você consegue evitar um overbooking e ter um controle maior das reservas da sua propriedade, ok? Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui em gestão de propriedade, em ações automáticas, e aqui do lado ele vai trazer uma lista de informações que você pode ser notificado, né? Lista de eventos, que ele chama. Eu vou eliminar essa que está cadastrada aqui e vou cadastrar uma nova para você ver como é que seria esse processo. A gente vai vir em criar novo e-mail, enviar para, a gente vai selecionar outro, e aqui em outro a gente vai cadastrar qual é esse e-mail que você deseja receber a notificação da nova reserva. Você vai colocar o assunto, e aí a gente pode colocar new booking, nova reserva, enfim, como for melhor para você identificar. A origem da reserva, você vai colocar todas as origens. E o modelo você precisa colocar como new booking e-mail hotel. E aí, depois de preencher essa informação aqui, você vai salvar essa notificação. Então, a partir daí, qualquer nova reserva que entrar, ela vai ser enviada para esse e-mail que você cadastrou e você vai ser notificado. Assim, você tendo um controle melhor das novas reservas da sua propriedade. O mesmo fluxo você vai fazer com a reserva alterada e a reserva cancelada e qualquer outro evento que você queira ser informado pelo seu e-mail. Lembrando aqui que você pode cadastrar mais de um e-mail. Eu coloquei só o treinamento, mas eu poderia colocar qualquer outro e-mail aqui e eu seria notificada. Um outro passo que não é obrigatório, mas a gente sabe que tem muitas propriedades, são os extras. Para você cadastrar um novo extra, é só você vir aqui nessa aba e vai estar refletindo já o que você já tem cadastrado. Nesse caso aqui, esses são os nossos, mas para você criar um novo, é só vir nesse botão azul de criar um novo. Você vai colocar qual é o nome e a descrição desse extra. E o principal diferencial é se ele é um extra pago ou um extra gratuito. Se ele for um extra gratuito, você vai vir nesse canto superior direito aqui e vai colocar ele como um extra inativo, se ele for gratuito, e o valor como 00.
Se ele for um extra pago, você vai precisar colocar esse extra como ativo e o valor que você deseja cobrar por esse extra, como por exemplo R$ 50. E aí aqui, depois de você colocar o nome, a descrição, se ele for um extra do tipo regime alimentar, como café da manhã, por exemplo, você flega aqui e coloca o café da manhã. Aqui você também consegue preencher qual é o tipo de cobrança que você faz por esse extra, se vai ser por noite ou por estadia, e também se é por quarto ou por pessoa. É só você marcar a opção, por exemplo, por noite por pessoa, e ele vai registrar aqui, tá bom? Aqui também tem como você cadastrar as fotos, mas como eu falei, a gente tem uma outra aba que é melhor para você cadastrar. E aí depois que você preencher todas as informações, é só salvar, sempre se lembrando de salvar. Agora a gente vai para o quarto passo. No quarto passo, também é importante para que o seu hotel consiga refletir no nosso site ou para a gente consumir, é que você cadastre as fotos. Lembra que eu te falei que você não ia fazer isso lá naquela minha propriedade, que tem uma abinha do lado? A gente ia fazer aqui. Por quê? Aqui a gente consegue fazer de uma forma bem mais organizada e segmentada. Então, ele está dividido aqui pelas fotos da propriedade. Então, você pode cadastrar aqui quais sejam as fotos da área externa, da área comum, e aí tem todos os quartos que você tem cadastrado aqui, e aí você pode carregar uma foto, e também tem como você cadastrar fotos específicas para os seus extras. Lembrando que você consegue colocar uma foto como principal, se você preencher essa estrelinha aqui, você define a foto como principal, e é inclusive a foto que vai aparecer na sua extranet quando você vai entrar aqui no cantinho. Lembrando que essas fotos elas têm um mínimo para serem carregadas, então, desculpa, um máximo para ser carregada. Então elas podem ser apenas de 3 megabytes para baixo, ok? Outra restrição que a gente possui em relação às fotos é que a gente recomenda no mínimo 10 fotos por propriedade e 3 fotos por quarto. Para cada tipo de quarto, 3 fotos, e para sua propriedade no geral, no mínimo 10 fotos. E aí, depois da gente carregar as fotos e colocar tudo certinho, a gente vai para o nosso quinto passo, que é o cadastramento das suas políticas. Quando a gente vem aqui em gestão de propriedade, em políticas, você vai ver que tem várias políticas. As políticas gerais, políticas de cancelamento, políticas de garantia de pagamento, as taxas e as políticas para crianças. Antes de eu entrar em cada uma, eu quero que você tenha em mente que as políticas obrigatórias que você precisa cadastrar são as políticas gerais, as políticas de cancelamento e as políticas para crianças. As taxas, elas só caso você queira cobrar alguma taxa à parte, como por exemplo de ISS, que alguns parceiros cobram, e a política de garantia de pagamento. A gente não vai entrar nessa política porque ela não é necessária ser preenchida, porque o seu acordo de pagamento ele é feito diretamente com o URB. Sendo assim, você não precisa preencher essa política para que reflita para o cliente, porque o seu acordo de pagamento é com a gente, seja de faturado, de VCC. E aí a gente vem aqui em políticas gerais. Dentro de políticas gerais, a gente vai criar uma nova política. A gente tem aqui já um modelo já criado, né? E aí a política geral, a gente está com check-in e check-out, qual é o horário do nosso check-in e check-out. E é só isso que você vai preencher. Você vai colocar o nome da política geral e aí você vai colocar informações, tipo, o horário da recepção, que é importante, se seu hotel é pet friendly ou qualquer outra informação que seja básica. E aí, depois de colocar o nome e a descrição, que são os campos obrigatórios, a categoria da política geral, ela não é necessária ser preenchida, ela não vai ter nenhum impacto para você, é só caso você queira preencher para se organizar. E aí você salva essa política, no caso eu não vou salvar porque eu não preenchi nada, e ela vai estar refletindo aqui que nem está refletindo essa pra gente. E agora a gente vai para outras políticas que são as políticas de cancelamento. Aqui eu não tenho nenhuma política de cancelamento cadastrada, então eu vou criar essa política porque ela é obrigatória para que seu hotel consiga refletir no nosso site. E aí, por mais que assim, mas eu não aceito cancelamento. Então você vai preencher aqui assim, botar política de cancelamento não reembolsável e não vai preencher que ela permite cancelamento. Dessa forma, ela vai ficar como uma política não reembolsável. Nesse caso, eu vou preencher para que vocês possam ter um exemplo. A descrição, ela é obrigatória. Só que, se você permitir o cancelamento, é mais importante que ele esteja corretamente especificado aqui, depois de você preencher essa flag. Tipo, depois que você der o checkzinho nessa flag e colocar aqui. Eu vou colocar a descrição de política de cancelamento, porque essa informação ela não é relevante pra gente.
nosso sistema ele não vai ler essa informação e se você preencher ela divergente do que você colocar após preencher essa flag aqui, nesse campo editável aqui, a gente vai ler o que tiver aqui e não na sua descrição, ok? Então é muito importante que você esteja atento a isso. Eu vou colocar aqui o meu cancelamento, ele pode ser feito até 10 dias antes da data de check-in. E o meu custo, ele não é por real, ele é por porcentagem. Então, ele é 50% do valor da reserva. E aí, eu vou preencher aqui com 50% e vou salvar essa minha política de cancelamento. E aí, depois de preenchida, ela vai aparecer aqui, refletindo pra gente. Tudo bem? E aí, agora a gente vai vir na políticas de crianças. As taxas, eu também não vou entrar nela para você editar, mas ela é bem simples. Por exemplo, a gente tem aqui a taxa de ISS. Você só vai criar uma nova taxa, vai colocar qual é o nome dessa taxa que você está criando, vai colocar uma descrição para você poder se situar, vai colocar qual é o valor, podendo também ser em porcentagem ou na moeda que você estiver utilizando. E aí você vai cobrar, por noite e por pessoa, ou por estadia e por quarto, ou enfim, da forma que você preferir aqui. Ok, mais obrigatória é a nossa política para as crianças. E aí aqui já vem uma informação importante que você precisa se atentar, que a gente precisa cadastrar uma política para crianças da faixa etária de 0 a 17 anos. Então a gente precisa que todas essas idades sejam contempladas dentro da sua política. Mas eu tenho uma política diferente para uma criança de 0 a 5, de 5 a 7 e de 8 a 17. Então você vai cadastrar uma política para cada faixa etária. Você vai vir aqui em criar nova, você vai colocar essa é a minha política de criança gratuita, porque a criança não paga. E aí você vai colocar a descrição, se quiser também, porque esse campo não é obrigatório, e aí você vai colocar qual é a idade mínima dessa criança. Essa idade mínima é de 0 até 3 anos, que eu permito que a criança seja gratuita. E aí eu vou preencher aqui, como eu vou cobrar essa criança? Como criança, como gratuita ou como adulto? Nesse caso, é uma política gratuita, e aí eu escolho se eu vou contar por ocupação ou não. Normalmente, criança gratuita você não conta por ocupação, certo? E aí aqui você vai salvar essa política que você criou e vai colocar uma política para cada faixa etária. Lembrando que de 0 a 17 anos precisa ser contemplado aqui, ok? E aí depois que você criou todas as suas políticas, a gente vai para o passo onde você vai cadastrar as configurações do seu tarifário. As configurações do seu tarifário, eu preciso que você entenda que ela é só onde você vai cadastrar o tipo de disponibilidade que você vai consumir, qual é o tipo de tarifário, no caso NET, porque a gente só trabalha com ele, e vai colocar as suas políticas e tudo mais. Então, nesse caso, você não vai cadastrar os valores por tarifário. Então, não é necessário dessa forma que você crie, por exemplo, um tarifário para cada ocupação. Normalmente, nesse ponto, a gente só cria 2 tarifários. Um tarifário para tarifa opaca e um tarifário para consumo do nosso site. E aí, eu vou explicar para vocês a diferença quando a gente for cadastrar, tá bom? A gente vai vir aqui. Eu tenho alguns cadastrados que você pode, inclusive, editar quando você vem aqui. Essas informações de cima você não consegue, mas aqui, tipo de quarto, canal, operador, agência, enfim, tudo isso aqui você consegue editar se você quiser. Mas como a gente está fazendo esse passo a passo do zero, eu vou te ensinar como é que você vai criar um novo com tudo que você precisa. Lembrando que é sempre criar um novo tarifário e não um novo pacote. Então, a gente vem aqui em criar um novo tarifário. A gente vai colocar qual é o nome comercial, não tem diferença, é só colocar um nome que seja mais fácil para você identificar. Então, é uma tarifa para os pacotes do URB, é uma tarifa para refletir no site. Enfim, da forma que você preferir cadastrar, ok? Só que aqui é muito importante, nessa informação, qual é o tipo de tarifário. É sempre importante que você preencha o tarifário NET, porque a gente não trabalha com tarifário comissionado, ok? Então, a gente vai colocar, meu tipo de tarifário é o NET, e o meu tipo de disponibilidade é sempre por apartamento. Porque lembra quando a gente cadastrou os tipos de quarto e você colocou a quantidade de apartamento? A partir daquele número que ele vai consumir. Então, tipo, se você tiver 5 tarifários, ele vai consumir a partir daqueles valores do apartamento. Aqueles números do apartamento, ok? E aí você pode colocar a categoria de tarifário, e aí aqui a gente preenche NET também. E aí você vai colocar qual é o período de vendas, em qual mercado você quer vender, enfim, vai preencher todas as informações. E aí aqui, no tipo de quarto,
Eu vou colocar um só para vocês poderem ver certinho. Ok? No tipo de quarto, você precisa arrastar quais são os quartos que são contemplados nesse tarifário. Então, você pode cadastrar aqui vários quartos dentro de um tarifário. E aí, quando você for carregar a tarifa, que você vai colocar os valores separados por quarto. Aqui, na aba de canais, você não vai preencher nada, você vai ignorar essa aba. E aí, na aba de B2B Hotéis Net, é nessa parte que tem a diferença entre a tarifa que você vai fazer para refletir no nosso site e a tarifa que você vai fazer para a gente consumir internamente. Essa tarifa para a gente consumir internamente são as tarifas que a gente usa para os nossos pacotes, que é o carro-chefe do URB. Então, a gente tem pacotes que o nosso time de operação, ele opera, e aí, normalmente, esses são valores mais abaixo do mercado. São mais atrativos para a gente. E aí, a diferença é qual? Quando você faz um tarifário para refletir no site, você precisa preencher aqui no markup 00. É só essa informação que você precisa salvar e dar o OK. E aí ele vai ficar aqui, markup 0%, e essa é uma tarifa que você está criando para que ela seja refletida no nosso site. Mas, se você quiser que essa seja uma tarifa para os nossos pacotes, você vai fazer o mesmo processo de arrastar aqui para o ladinho, você vai editar, e ao invés de colocar no markup o 00, você vai colocar no pacote. Porque aí você não vai ter uma margem, né? O URB vai colocar a margem ali em cima, porque como a gente falou, a gente trabalha com a tarifa net. E aí você vai dar o OK. No caso, eu vou finalizar com esse aqui do pacote, que é a nossa tarifa que a gente chama de opaca. Em agências, a única coisa que você vai fazer dentro dessa aba é desmarcar essa opção de tarifário público. Pronto, fiz isso, próxima aba. Empresa, que também é uma aba que eu não vou fazer nenhuma movimentação. Os extras incluídos, e aí aqui, os extras incluídos você precisa criar anteriormente, que nem a política, que nem qualquer outra informação que você, os tipos de quarto, que você vai colocar aqui. Os extras adicionais, e aí os extras incluídos são os extras gratuitos e os adicionais são os extras pagos. E aqui em ofertas, se você tiver alguma oferta que foi acordada com o seu executivo comercial, porque toda oferta ela precisa ser acordada anteriormente de estar refletindo aqui, você vai arrastar ela para o tarifário. E aí depois você vai vir aqui na última aba, que é a aba de políticas. E aí você vai selecionar qual é a sua política geral. E aí aqui eu estou selecionando a política de check-in, check-out, que é a que eu tenho. Política de garantia de pagamento. De novo, você não vai preencher, porque você não precisa de uma política de garantia de pagamento, porque o seu acordo de pagamento é feito exclusivamente com o URB. Política de cancelamento. Bom, a política de cancelamento, eu vou colocar aqui em cima no cancelamento padrão, qual é a minha política de cancelamento padrão para esse tarifário. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que a minha política de cancelamento é de cancelamento gratuito. E aí, aqui embaixo, caso eu tenha alguma política específica para um período, como, por exemplo, a minha política de alta temporada, eu posso colocar ela aqui. Eu venho nesse campo de editar e coloco qual é o período que ela vai ser válida. Então, por exemplo, se ela é minha política de alta temporada e a minha alta temporada é no dia 30 de novembro até o dia 31 de dezembro, eu vou colocar, ok, esse vai ser o período vigente da minha política. Então, a minha política de alta temporada, ela vai estar valendo nessa data aqui que eu coloquei, e no outro período do meu tarifário, vai estar valendo minha política de cancelamento gratuito, que é meu cancelamento padrão, ok? E aí aqui eu vou em taxas, e aí se eu tiver uma taxa que eu for cobrar, eu preciso arrastar para cá, então como, por exemplo, ISS. E aí você vai salvar. Lembrando, qualquer criação que você... ele tá falando que já existe um registro com o nome, então eu vou botar teste 2. Qualquer informação que você for configurar, que você for cadastrar na sua extranet, você precisa se atentar a esse botão de salvar. Porque dessa forma suas alterações, suas criações serão, de fato, salvas. Ok, eu fiz isso, então ele já está aparecendo aqui. E aí você consegue ter esse overview com todas as informações do seu tarifário. E agora a gente vai para uma segunda parte, né, no nosso passo final, que é onde você vai carregar os valores da sua tarifa, beleza? A gente vai fazer isso aqui em atualização de tarifário. O primeiro passo é selecionar a data que a gente vai carregar esse tarifário. Então, eu vou colocar aqui do dia 15 de setembro até...
qualquer outra data que vamos colocar do dia 30, vamos colocar que eu vou carregar só 15 dias. Lembrando que pro seu tarifário, né, para sua propriedade refletir no nosso site, você precisa ter pelo menos 6 meses de tarifa carregado, ok? Na sua propriedade, na sua extranet. Vou dar o ok aqui da data. Vou selecionar qual é o tarifário que eu vou usar. Vou usar o tarifário que a gente acabou de criar juntos. Vou colocar o teste 2. E aqui ele vai abrir para mim os tipos de quarto. Eu só tenho um quarto cadastrado, mas se eu quiser, eu posso, quando eu tiver outros, eu posso cadastrar os valores dele ao mesmo tempo, tá? Para ficar mais rápido para você fazer esse processo. E aí eu seleciono aqui, dou o ok, e ele vai me pedir as informações. Ele vai trazer aqui um calendáriozinho pequeno dos dias da semana, então se essa minha tarifa que eu estiver cadastrando agora, ela for válida só para dia de semana e não para final de semana, eu desseleciono aqui os finais de semana e coloco, qual é o preço para 2 paxes? Eu vou colocar que o meu preço é de R$300. E aí a minha criança, lembra que a minha criança ela é de política gratuita, então eu preciso colocar esse valor zerado. Por quê? Na política de criança, sempre que você tiver 2 políticas somente, que a criança ou ela é gratuita ou ela paga como adulto, os valores você vai estar, tipo, como tem 2 políticas de criança, você vai colocar 00 e 00 novamente. Caso você tenha uma política de criança que a criança pague como criança, e aí sim, na terceira caixinha, você vai inserir qual é o valor que essa criança paga, tá bom? E aí eu vou colocar definir dias de semana, dar o ok. Opa, desfez aquilo que eu tinha acabado de fazer. Vou colocar o 00 aqui. Vou colocar o preço fixo. E aí, aqui nessa segunda aba, eu tenho as restrições do tarifário. Então, se eu tiver alguma restrição, como mínimo de dias de hospedagem, se eu tenho uma data de estadia certa, se eu tenho alguma restrição de dias de antecedência que ele precisa fazer a reserva. Nesse caso, eu não vou colocar nenhuma. E aí, você pode colocar se você vai fechar ou abrir as vendas. E aí, depois, assim, eu já vi que tá tudo certinho, então eu vou abrir vendas para esse tarifário. E aí, depois de fazer todo esse processo, você vai salvar. Tá, aí aqui ele me trouxe uma notificação falando que o preço da minha criança está zerado. E ele tá certo. Então, eu vou botar assim, continuar, e ele vai estar aqui, ó, atualizado com sucesso. Pronto, eu criei meu tarifário e carreguei as tarifas. Então, eu carreguei esses valores. Agora, se você tá com dúvida de como é que, depois de fazer todo esse passo, como é que eu vejo se eu fiz certo, a gente tem um vídeo que eu vou colocar aqui no card da tela, que você consegue ver como é que você consegue controlar, você consegue ver quais são as configurações das suas reservas, ver o calendário, ver se está tudo certinho, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida, você sempre pode chamar a gente nesse e-mail que eu tô deixando aqui embaixo, que a gente tá aqui para te ajudar, beleza?